Eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta aqui mais uma vez, irmão, sou eu, a irmã Miriam. Estou aqui para testemunhar aos irmãos um sonho, né, que eu tive em visão essa madrugada de domingo para segunda, dia 13. Irmãos, eu já quero te dizer, Jesus ele está voltando, irmãos. Jesus ele está voltando. Não resta muito tempo, irmãos. Resta pouco tempo. Jesus está voltando. Desperta-te, ó igreja, se coloca de pé, porque o nosso Senhor Jesus está voltando. Irmãos, eu via num sonho, essa madrugada, uma grande perseguição, irmãos, contra a minha vida, contra a vida das crianças. Eu ficava desesperada, irmãos, eu ficava aflita, uma perseguição muito grande. Eu não sei expressar para os irmãos, eu só sei que eu só sabia correr, esconder, eu só sabia clamar e clamar a Deus e pedir a Deus pelo um socorro, pela uma providência, pela misericórdia, pela misericórdia, pela misericórdia, irmãos, porque era uma angústia muito grande. Eu quero te dizer, irmãos, quando a palavra de Deus fala que bem-aventurado vai ser o ventre estéril, irmãos, que nunca deu à luz. Não pensa você que isso é brincadeira, não, irmãos. Isso é coisa séria e coisa muito séria, porque a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus, ela é perfeita, irmãos. E o Senhor sempre faz comparação com coisas perfeitas. E, irmãos, eu via, irmãos, uma perseguição tão grande contra a minha vida por causa das minhas crianças. E eu via também, irmãos, uma irmã do nosso ministério, PFD, que eu sou até difícil de conversar com ela, a nossa irmã Francinete, a esposa do irmão Hélio Andrei. Eu via ela, irmão, sendo perseguida também. Eu lembro, irmãos, que no sonho a irmã Ingrid me dava informação dela. E quando a irmã Ingrid me dava informação dela, é como se eu visse ela. E a irmã Ingrid falava, Miriam, olha onde que a irmã Francinete está. E quando eu olhava, irmãos, a irmã Francinete, ela estava escondida, coitada, dentro de um tanquinho de lavar-roupa, com uma criança dando mamar. E eu via que a lateral do tanquinho ficava transparente justamente para mim ver que era ela. E eu via ela lá, irmãos, escondida. E quando a irmã Ingrid falou, Miriam, olha como a Francinete está escondida, eu falei, Ingrid, se ela está aí, imagina como eu estou, Ingrid. E quando eu falava assim com a irmã Ingrid, irmão, eu estava escondido num lugar muito mais difícil, sabe? Um lugar difícil também. E eu ficava assim, meu Deus, misericórdia. Só que eu acordei, irmãos, pelejando para me lembrar aonde era que eu estava escondida, mas eu não consegui lembrar, irmãos. Eu tentei, mas não consegui lembrar. Eu só lembrei essas partes, né? Que eu creio que Deus me permitiu saber. E aí, então, irmãos, eu via quando um dos meus filhos, né? O meu filho Samuel, ele ia, irmãos, caminhando. E quando ele ia caminhando, ele caía dentro de um rio, irmãos, que estava com a água super violenta. A água, irmãos, estava toda barrenta, toda amarronzada, muito barro, irmãos, e muito fundo, irmãos, essa água. E eu via que na frente do meu filho foi correndo meu esposo, pastor Carlos Júnior, e do lado também, na lateral, irmãos, tinha um outro pastor, né? Eu não lembro, né, quem é esse pastor, o nome desse pastor. Eu só lembro que eu tinha esse pastor do lado, e esse pastor, ele via toda essa situação, não era o pastor Eduardo, era uma pessoa mais magra, era um pastor mais magro. E aí eu via que esse pastor estava do lado também desse rio, só que ele não podia fazer nada por mim, porque ele também tinha criança e também estava ali pela fé, sabe, irmãos? Para Deus, creio que dar algum escape para ele, porque ele também tinha criança. E ali, irmãos, de repente, meu esposo entrou nessa água para tentar salvar Samuel, somente no comecinho da água. Mas eu sabia que não tinha como, irmãos, não tinha como meu esposo salvar. Era muito fundo, assim que ele caiu, ele desapareceu. E não tinha como, irmãos, porque a água era como se fosse uma cachoeira, assim que descia velozmente, e muito fundo e muito barrenta. E aí eu comecei a clamar desesperadamente, eu comecei a gritar, eu comecei a chorar com minha alma para Deus. Eu falei, Deus não, por favor, Senhor, meu filho não pode morrer, meu pai. Irmãos, porque eu acho que uma das dores mais, sei lá, é a dor da perda. E eu me desesperei pelo meu filho, irmãos, e a minha aflição era grande, o meu desespero era grande. E eu só clamava por Deus, clamava por Deus, clamava por Deus. Enquanto de repente, irmãos, eu via, né, o meu filho. E quem me apresentava, eu via ele. E aí a irmã Paula, que ela é professora das crianças aqui da igreja, a irmã Ana Paula, e ela chegava para mim e falava assim, olha lá, Miriam, Samuel. E eu falei, Samuel, como que você saiu dessa água? Como que você está vivo?
né? Mais ou menos assim eu falei com ele. Aí ele falou, mamãe, eu saí com a corda. Eu falei, mas como que corda? Que ele não tinha corda nenhuma, irmãos. Ele não tinha corda nenhuma. Ele fala que ele pegou uma corda e colocou na pedra, numa pedra que tinha no início desse rio. E ele sustentou o peso dele nessa pedra e conseguiu sair. Mas como, irmãos? Numa velocidade daquela água, numa correnteza forte daquela, uma água forte que nenhum adulto conseguiria ficar ali em pé, porque ela carregava tudo, irmãos. E foi Deus, irmãos, né? E não que simbolize um rio físico, ali foi uma água suja, barrenta, né? Simbolizando luta, irmãos, tribulação, sabe? Perseguição, tribulação. E eu fiquei maravilhada, irmãos, quando a irmã Paula me mostrou Samuel. E ele vivo para a honra e glória do nome do Senhor, né? Porque para mim ali naquela visão era como se fosse uma morte, mas hoje, né, falando, né, o discernimento, a água simbolizava a luta, a tribulação, né? E aquela criança no meio de tudo aquilo ali, o Senhor deu escape, irmãos. E de repente, irmãos, depois que isso aconteceu, eu me cheguei até a irmã Francinete, né? A gente mora muito longe, irmãos, muito longe mesmo, mas no sonho eu chegava até a irmã Francinete, eu falava assim com ela, que ela estava lá, irmãos, totalmente abatida, assim, abatida sim, sabe, irmãos? Afligida, sabe? Depois de tanta luta, de tanta aflição, de estar ali, sabe, no calabouço, no pó, somente Deus ajudando mesmo, a esperança somente aquela que vem do alto, a fé que vem de Deus e fora isso, só Deus, só Deus e só Deus. Eu também já estava na mesma situação, né? E eu simplesmente cheguei perto dela, irmãos, assim, ela estava bem assim, e eu cheguei perto dela e falei, minha amiga, aguenta mais um pouco. Persevera, não desista, por favor, não desista. Persevera só mais um pouquinho, porque a nossa redenção está próxima. Eu abracei ela, irmãos, aquele abraço assim profundo, aquele abraço assim que, sabe, quando você está passando aquela dor, aquela luta, aquela aflição e você abraça alguém que também está passando por uma luta, por uma dor, por um sofrimento, por um desespero. E somente Deus pode confortar a ambos, né, irmãos? E foi assim que eu tive o sonho, irmãos, uma perseguição muito grande contra a vida das crianças. Eu me via em um desespero muito grande, uma perseguição muito grande. E eu vi a irmã Francinete também, a esposa do irmão Elindrei, né, irmãos? Ela tem basicamente a mesma quantidade de filhos que eu tenho, né? E eu creio que, acho que por isso, né, o Senhor mostrou tanto eu quanto ela também, né, irmãos? Porque o sonho é em relação à perseguição à criança. Então, meu irmão, minha irmã, quando a Bíblia fala que bem-aventurado vai ser os ventres estéreis, né, que nunca deu à luz, irmãos, não pensa que isso aí é simplesmente porque, não, irmãos, isso é coisa séria. Quando a Bíblia fala, irmãos, tá vindo perseguição grande por aí. Se você pensa que você já viu de tudo, tem muita coisa para acontecer, irmãos, e tá aproximando o dia, tá aproximando a hora. Não resta mais tempo não, irmãos. Não é fácil, irmãos. Eu quero te dizer que não é fácil. Você, minha irmã, meu irmão, você que tem filhos aí, aguenta, irmãos. Aguenta a perseguição que for. Aguenta a luta que for. Eu passei por uma luta que eu pensei, eu perdi meu filho, eu perdi tudo. Mas não se desespere, irmãos, e entrega. Não se entrega, não. Confia em Jesus, irmãos, porque a nossa redenção está próxima. Eu quero te dizer, quando você não troca a sua coroa, quando você não troca a sua herança por nada aqui nesta terra, você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você vai resplandecer para sempre com o Senhor Jesus. Amém? Então não troque, irmãos, a sua salvação por um momento. Entrega os pontos por um momento. Não troque, irmãos. Aguente até o fim, que a vitória é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus. E você, irmãos, ore pelas crianças, ore pelas mães. Amém? Para que Deus venha nos dar a vitória, para que Deus venha nos dar força nesses dias difíceis que nós estamos vivendo e que vamos enfrentar ainda mais.